Nação vascaína, poxa, foi com muito prazer, com muita honra, com muito orgulho que vesti essa camisa. Sempre que entrei em campo, vocês sabem que eu me dediquei e procurei fazer o meu melhor para honrar essa camisa maravilhosa. E onde fui muito feliz de tanto que vocês me trataram bem, com sempre carinho, tá? Para mim, poxa, quando falo do Vasco, vejo os lances, até hoje me emociono. É sempre um prazer, uma honra mesmo ver esses lances e falar de vocês. Um beijo no coração de vocês, obrigado pelo carinho de sempre. Poxa, do fundo do meu coração mesmo. Fala, torcida vascaína, tudo bem? Felipe Maestro está falando. Vai ser muito legal poder relembrar os velhos tempos das grandes conquistas do nosso Vascão. Um abraço, domingo tamo junto. Fala galera vascaína, estou aqui para fazer um desafio do bem. Amanhã vai passar a reprise da final da Libertadores e vamos comprar os ingressos virtuais para ajudar o nosso clube. Eu já comprei 500, então estou aqui fazendo um desafio do bem a todos os outros candidatos e personagens políticos importantes da história do nosso Vasco, para que comprem também de 500 para cima. Vamos bater esse meu recorde para ajudar o nosso clube. Tamo junto, vai dar Vasco! Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, primeiramente um bom dia, peço a todos para poder se inscrever no canal, deixar o seu like ou o seu dislike. Por favor, ative o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. E sem demora, porque hoje é dia de recordação, é dia da gente lembrar o bicampeonato sul-americano do Vasco da Gama, que ocorreu em 1998, o Vasco, que se sagrou em 1998, o primeiro clube do Rio de Janeiro a ser bicampeão sul-americano. O Vasco da Gama, que em 48 conquistou o primeiro título sul-americano e de forma invicta repetiria o feito em 1998. E, gente, essa Libertadores foi muito difícil para o Vasco. Me arrisco a dizer que foi a Libertadores mais difícil da história, onde realmente ficou constatado que o Vasco é o time da virada. Foi um ano complicado, porque foi ano de eleição, uma rivalidade muito grande ali nos bastidores entre o Antônio Soares Calçada, Deus o tenha, e o Jorge Salgado. Calçada acabou vencendo as eleições naquele ano e o Vasco da Gama teve muita sensibilidade na montagem do elenco, tanto por parte do presidente Calçada e o Eurico Miranda, que estava no seu auge, sem problemas de saúde, e teve muita sensibilidade quando foi ao mercado para poder substituir jogadores que a gente tinha perdido, como Edmundo e Evaí, que estiveram na conquista em 1997 do Brasileiro, e substituímos à altura com Donizete, com Luizão, que foram essenciais nessa campanha aí. E, meus amigos, o Vasco caiu num grupo muito difícil. Na época, o Brasil mandou 3 representantes e, entre eles, o Cruzeiro, que foi o campeão da Libertadores na última edição, em 97, o Grêmio, que era o campeão da Copa do Brasil, e o Vasco, campeão brasileiro. O Vasco cai no grupo 2, né, daquela competição ali, um grupo que tinha Grêmio e 2 representantes do México,
que era o América do México e o Chivas Guadalajara, um grupo dificílimo, e o Vasco começou muito mal, gente. O Vasco pontuou já na terceira rodada. O Vasco foi conquistar sua primeira vitória já na quarta rodada, e a Libertadores daquele ano, você fazia 3 partidas fora primeiro, para depois fazer 3 dentro de casa. E o Vasco fez 3 partidas jogando fora de casa. Primeiramente, o Vasco perdeu para o Grêmio, lá em Porto Alegre, por 1-0. Depois o Vasco saiu para poder jogar com o Chivas Guadalajara, onde o Vasco também perdeu por 1-0. A gente consegue um empate na terceira rodada contra o América do México, um gol essencial ali do Ramon, né? Muito importante aquele gol do Ramon. Depois o Vasco consegue aí na fase de grupos 2 vitórias essenciais dentro de casa, que foi contra o Grêmio e também contra o Chivas Guadalajara. Contra o Grêmio a gente vence por 3-0, contra o Chivas Guadalajara foi 2-0, né? E a gente conseguiu a nossa classificação no último jogo, na sexta rodada, contra o América do México. O jogo foi 1-1. E o Vasco se classificou em segundo lugar com 8 pontos, junto com o América do México. Poucas pessoas sabem disso. E o Vasco da Gama se classificou no saldo de gol, porque tinha mais 3. E a imprensa colocando o Vasco da Gama para baixo, porque logo nas oitavas de finais o Vasco jogou com o Cruzeiro, que era o atual campeão da Libertadores das Américas. O Vasco aqui no Rio de Janeiro, todo mundo conhece a história, 2-1, aquele show de Donizete, Luizão. Fizemos a segunda partida fora de casa, podendo empatar. Assim foi feito, 0-0. Isso deu muita moral para que o Vasco, nas quartas de finais, viesse a enfrentar o Grêmio. E o dono dessas quartas de finais, sem dúvida nenhuma, foi o Pedrinho, que desequilibrou, fez o jogo de ida formidável, foi o autor do gol na partida lá em Porto Alegre por 1-1. Aqui no Rio de Janeiro, gol do Pedrinho, ele classificou o Vasco da Gama, e o Pedrinho foi muito importante nas quartas de finais, né? Isso deu muito moral para o Vasco. Primeiro você tira aí o atual campeão da Libertadores, depois você tira o campeão da Copa do Brasil, e o Vasco pega o River Plate, nada mais, nada menos do que o campeão da Argentina. E, cara, eu estava lá em São Januário, quando o Luizão e o Donizete entravam em campo, a gente sabia que coisas boas iriam sair. O jogo contra o River Plate, as pessoas lembram muito do Juninho, mas, cara, o Donizete foi muito essencial no primeiro jogo aqui no Rio de Janeiro, 1-0, gol do nosso Pantera. E, cara, o jogo lá no Monumental, todo mundo conhece a história, foi o único jogo que o Juninho jogou, que o Juninho entrou em campo, o Juninho fez aquele gol de falta, foi essencial. E, cara, ali foi a final para mim, porque o Vasco estava muito confiante. Jogamos com o Barcelona de Guayaquil aí, vencemos em casa, vencemos lá, 2-0, jogo aqui no Rio, finalizamos lá, e é o jogo que a gente vai assistir hoje na Globo, com Donizete e Luizão marcando aí nas 2 partidas. Mas o resumo da ópera foi esse, né? Motivo de muita alegria, muita felicidade de lembrar do principal título da história do Vasco da Gama. E, meus amigos, o Vasco é Vasco. Valeu? Estamos juntos. Obrigado aí pela atenção, pelas recordações, e Vasco neles. Valeu!